Olá! Se o termo Tesouro Direto já apareceu por aí, mas sempre pareceu, sabe, meio complicado, um bicho de sete cabeças, então essa nossa conversa de hoje é para resolver isso. Vamos desvendar juntos esse programa de investimentos do governo e mostrar que, olha, começar a investir é bem mais simples do que parece. Pois é, né? Muita gente acha que investir é coisa de outro mundo, mas na verdade é o jeito mais prático de botar o dinheiro para trabalhar a nosso favor. É como a gente transforma aqueles planos, aqueles sonhos em realidade. Tudo com um pouquinho de estratégia, claro. E o melhor de tudo, sabe o que é? O Tesouro Direto foi feito pensando em todo mundo. Pode tirar da cabeça aquela ideia de que precisa ter muita grana para ser investidor. Com um valor baixinho, pouco mais de R$ 30, a porta de entrada para o mundo dos investimentos já está ali, ó, aberta. Beleza? Então vamos para o começo de tudo. Afinal, o que é o Tesouro Direto e por que tanta gente fala que ele é um investimento tão seguro e, assim, tão previsível? Olha, de um jeito bem simples, o Tesouro Direto é um programa do governo que permite que qualquer pessoa com CPF invista em títulos públicos pela internet. Penso assim, é como emprestar dinheiro para o governo e receber juros por isso. E como ele é um investimento de renda fixa, quer dizer que as regras de quanto vai render já são claras desde o início. Por isso que a gente fala tanto em previsibilidade e segurança. Certo. Entendido o que é, a próxima pergunta é: e como é que se começa na prática? Bora ver o passo a passo que vou te contar. É bem mais fácil do que se imagina. Olha, o caminho é bem reto. Primeiro, precisa ter uma conta num banco ou numa corretora, né? Segundo, lá mesmo é só pedir habilitação para operar no Tesouro Direto. Terceiro, é esperar chegar a sua senha de acesso. E quarto, pronto, com a senha na mão, já dá para entrar no site ou no aplicativo e começar. Agora a gente chega na parte mais importante, talvez a pergunta de R$ 1 milhão. Qual título escolher? Porque sim, existem tipos diferentes e cada um foi pensado para um objetivo específico. Entender isso faz toda a diferença para o dinheiro render do jeito certo. Bora conhecer o primeiro da lista, então, o Tesouro Pré-fixado. O nome dele já dá uma pista gigantesca de como ele funciona. A principal característica dele é a taxa de juros fixa. O que isso quer dizer? Que na hora que se compra o título, já se sabe exatamente quanto vai receber lá na data de vencimento, sem tirar nem pôr, zero surpresas. É perfeito para quem gosta de ter certeza das coisas, sabe? Para quem quer planejar e saber o valor exato no final. Justamente por essa previsibilidade toda, o Tesouro Pré-fixado é super indicado para aquelas metas de médio e longo prazo, sabe? Planejar uma viagem maior, a compra de um carro, dar entrada num imóvel, coisas que vão acontecer daqui a alguns anos. Agora vamos para o segundo título, que talvez seja o mais famoso de todos, o queridinho da galera, o Tesouro Selic. O rendimento dele está totalmente ligado à taxa de juros mais importante da nossa economia, a famosa taxa Selic. Então, a lógica é simples. O rendimento dele sobe e desce junto com a taxa Selic. Por ser mais simples de entender e ter um risco muito baixo se precisar resgatar antes da hora, ele acaba sendo a porta de entrada para muita gente que está começando. E olha, ele é o campeão, o mais indicado para montar a famosa reserva de emergência. Por isso, o Tesouro Selic é o rei dos objetivos de curto prazo. Sabe aquele dinheiro que a gente precisa ter à mão para qualquer imprevisto? É aqui que ele fica seguro e rendendo um pouquinho todo dia. E para fechar o nosso trio de títulos, chegamos no Tesouro IPCA+. Esse aqui tem uma missão muito, mas muito especial: proteger o nosso poder de compra. Basicamente, ele luta contra a inflação. O jeito que ele rende é genial. Olha só, a rentabilidade é uma soma de duas coisas. A primeira parte é a variação da inflação, que é o tal do IPCA. E a segunda é uma taxa de juros fixa combinada na hora da compra. O que isso significa na prática? Que o investimento sempre vai render acima da inflação. É a garantia do chamado ganho real. Exatamente por essa proteção contra a inflação, o Tesouro IPCA+ é o cara para os objetivos de longuíssimo prazo. Estamos falando de aposentadoria, da faculdade dos filhos, sabe, aqueles projetos de vida que a gente não pode correr o risco do dinheiro perder valor com o tempo. Ok, já passamos pela parte de o que é, como começar e qual escolher. Agora vamos para os detalhes práticos, as regras do jogo, sabe? É fundamental conhecer os custos e como tudo funciona no dia a dia. Quando a gente fala de custos, são basicamente 4 pontos para ficar de olho. O primeiro é a taxa de custódia, um valor de 0,25% ao ano que a B3, a nossa bolsa de valores, cobra para guardar os títulos.
Tem também a taxa de administração, que a corretora pode cobrar, mas a ótima notícia é que hoje a maioria já zerou essa taxa. Depois vem o imposto de renda, que é só sobre o lucro, não sobre o valor todo. E por fim o IOF, que só pega quem resgata o dinheiro nos primeiríssimos 30 dias. E falando nesse imposto de renda, tem um detalhe muito legal. Ele é regressivo. O que isso quer dizer? Que quanto mais tempo o dinheiro fica investido, menor é o imposto sobre o lucro. Ele começa em 22,5% para resgates bem rápidos e vai caindo, até chegar em 15% para quem deixa o dinheiro aplicado por mais de 2 anos. Ou seja, o tempo é um grande parceiro aqui. E olha, atenção ao relógio. Dá para investir a qualquer hora do dia ou da noite, mas tem uma diferença. As negociações com preços e taxas atualizados em tempo real só acontecem nos dias úteis, das 9h30 da manhã às 6 da tarde. Se investir fora desse horário, a operação fica agendada e vai ser concluída com os preços de abertura do próximo dia útil. Aqui a gente chega numa dúvida super comum. Tá, mas e se eu precisar do dinheiro antes da data de vencimento? Dá para pegar de volta? A resposta é sim, dá para resgatar. Vamos entender como isso funciona. Nesse ponto, é super importante entender uma diferença crucial entre os títulos. No caso do Tesouro Selic, o resgate antecipado é bem tranquilo, porque o preço dele tende a aumentar um pouquinho todo santo dia, acompanhando os juros. Agora, para o Tesouro Pré-fixado e o IPCA+, a história é diferente. O preço de venda deles pode variar. Então, se for preciso vender antes do vencimento, o valor pode estar maior ou até menor do que aquele que foi pago, o que pode gerar lucro ou prejuízo. Esse fenômeno tem nome, é a marcação a mercado. Com tanta informação, pode parecer confuso, né? Mas qual seria um bom próximo passo? A dica é usar uma ferramenta fantástica, o simulador oficial do Tesouro Direto. Tanto no site quanto no aplicativo, dá para colocar os seus objetivos, comparar os títulos e ver projeções de quanto dinheiro pode render. É o melhor jeito de planejar antes de dar o primeiro passo. E para a gente fechar, fica aqui a reflexão mais importante. Agora que o caminho está mais claro, que as ferramentas e as regras foram apresentadas, a grande pergunta é: qual objetivo vai começar a ser construído a partir de hoje?